eu quero chamar com muito carinho para pregar a palavra de Deus para nós, ele que é o diretor territorial do Reino Cristo no Brasil, Padre Cleomar Ferronato, que vai falar para nós sobre o chamado a ser apóstolo. Vamos dar uma salva de palmas ao Padre Cleomar, que está chegando. Padre Cleomar, tudo bem com o senhor? Como vai? Bom dia. Muito bom dia. É muito bom ter o senhor aqui conosco. Temos ali os jovens do Reino Cristo também presentes aqui no nosso auditório. Padre Eduardo está muito feliz com a presença de vocês. Antes da sua pregação, você poderia falar assim brevemente para quem está nos acompanhando sobre o Reino Cristo, sobre esse movimento, sobre esse apostolado, o grande trabalho que vocês fazem no mundo, não só no Brasil, Padre? Muito bem, então, o Reino Cristo, ele nesse momento é uma federação, né? Ele tem dentro 4 realidades, que é a Congregação dos Legionários de Cristo, que é uma congregação religiosa de futuros sacerdotes. Tem as consagradas, que é uma sociedade de vida apostólica, leigas consagradas. Tem também os consagrados, que também é uma sociedade de vida apostólica. E finalmente tem todos os leigos, que são pessoas que encontram no movimento Reino Cristo um espaço de crescimento espiritual e de compromisso, de comprometimento com a missão da igreja, né? Que maravilha, Padre. Fique à vontade para falar para nós sobre um chamado a ser apóstolo. É muito bom ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado. Nossa palavra. Muito bom dia a todos. Nós sabemos que todo carisma na igreja é um dom de Deus para servir a igreja. E esse carisma, ele de algum modo, ele é acolhido pela igreja. Então, ele é acolhido de 2 modos. Institucionalmente, a igreja confirma que realmente esse carisma foi inspirado, querido por Deus. Mas também ele é acolhido quando muitas pessoas, muitos católicos, começam a fazer essa caminhada, começam de algum modo a viver, encarnar esse carisma, fazer parte desse carisma, e esse carisma vai se transformando num estilo de vida. Nós sabemos que só existe um evangelho, só existe um Senhor, só existe uma igreja, mas o evangelho ele é tão rico, é tão grande, a vida de Cristo, o mistério da vida de Cristo é algo tão maravilhoso que existem muitos modos de viver. E esse título que eu dei a essa reflexão que eu quero fazer com vocês nessa manhã, um chamado a ser apóstolo, ele é um título que eu acho que de algum modo sintetiza o que é o carisma do Reino Cristo, mas também eu acho que ele responde a uma atitude a qual hoje os católicos estão chamados na nossa sociedade. O mistério de Cristo ele é tão rico, ele é tão grande, que ele pode inspirar muitos modos de viver, muitos modos de estar na igreja, muitos modos de viver o evangelho. E hoje a pergunta é, qual é esse carisma do Reino Cristo? Como podemos hoje ser apóstolos? E nos interessa aproximar-nos desse carisma como todo um patrimônio espiritual, como toda uma riqueza que leva já muitos anos sendo vivido por muitas pessoas. Mas concretamente eu vou ler um dos números do nosso estatuto e depois vou refletir com vocês. E espero que para todos traga luz e traga também uma inspiração para esse domingo. Se trata do número 8 dos nossos estatutos, que diz o seguinte: em cumprimento da nossa missão, buscamos fazer presente o mistério de Cristo, que sai ao encontro das pessoas, lhes revela o amor do seu coração, as reúne e as forma como apóstolos, líderes cristãos, as envia e as acompanha para que colaborem na evangelização dos homens e da sociedade. Então, como dizíamos antes, todo carisma nasce do Evangelho, todo carisma ele vem para responder às necessidades do mundo e da igreja. Pensemos na época que nasceram os franciscanos, São Francisco teve aquela inspiração de voltar à simplicidade e à pobreza do Evangelho. Pensemos
em Madre Teresa de Calcutá, que via todas aquelas pessoas jogadas, abandonadas, e ela escuta no coração dela aquele chamado, tenho sede. E ela entende que aquelas pessoas tinham sede do amor de Cristo, sede da dignidade, sede de um cuidado. Então, hoje, qual é a missão do Reino Cristo? Eu diria, qual é uma das muitas missões que todos os católicos temos hoje na igreja, na sociedade. E poderíamos perguntar, e qual é o aspecto do mistério de Cristo que nós queremos propor ao mundo, à sociedade, à igreja? Tantos carismas, por que será que tem tantos carismas? Por quê? Porque tem muitas necessidades, tem muitas missões na igreja, tem muitos espaços, muitos lugares da sociedade que podemos ocupar. E eu diria que o que nos inspira é exatamente esse Cristo vivendo a missão dele. Esse Cristo vivendo a missão dele. Como cristãos, nós com certeza imitamos muitos aspectos da vida de Cristo. Não podemos nunca deixar de imitar Cristo que subia continuamente na montanha para orar, para estar com o seu Pai. E todos os cristãos estamos chamados, todos os católicos estamos chamados a ter uma vida contemplativa, uma vida de oração que alimente a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus, que dê sentido à nossa vida. Também Cristo se entregava ao próximo, saía ao encontro dos doentes, das pessoas que precisavam de cura. E todos nós temos que nos aproximar também das pessoas mais frágeis, das pessoas que precisam de uma ajuda. Nós também vemos em Cristo esse homem que ia pelos caminhos da Galileia, pelos caminhos de Jerusalém, por tantos povoados, ia pregando a palavra, ia levando a mensagem. Hoje nós temos que pregar, temos que levar a mensagem também. Mas nós queremos especialmente contemplar esse Cristo que vai cumprindo a sua missão, que vai ao encontro das pessoas para levar a salvação. Esse Cristo que no fundo tem no coração dele um grande desejo de amar, um grande desejo de se entregar ao próximo, até o ponto que chegou a dar a sua vida, chegou a entregar a sua vida totalmente ao Pai. Em Cristo nós descobrimos todo o amor que o Pai tem pela humanidade. Para isso Ele veio. E por isso, na contemplação desse Cristo que se entrega, nós descobrimos também que podemos nos entregar, que podemos ter essa atitude de generosidade, de doação, até o ponto também nós de dar a própria vida, Por isso, todas as manhãs Cristo se levantava bem cedo para ir estar um momento com o Pai, porque depois ele sabia que ele ia ter uma longa jornada de entrega ao próximo, para levar a boa nova, para ir curando, para ir levando o anúncio do reino às pessoas. E assim como Cristo naquele tempo ia pelos caminhos da Palestina, hoje nós também estamos chamados a ir pelos caminhos do mundo. E os caminhos do mundo hoje são infinitos. Onde tem alguma necessidade, nós como católicos, como cristãos, podemos estar. É contemplando, observando esse Cristo que se encontra com as pessoas, que acompanha elas, que forma elas, que prepara elas para uma missão, que o movimento Reino Cristo encontra inspiração para o dia a dia. Então vamos tentar ir vendo esses passos que acabamos de ler nesse número do nosso estatuto e ver como isso pode alimentar a nossa vida, pode alimentar a nossa missão. Cristo que sai ao encontro das pessoas. Eu acho que aqui é algo muito atual, porque além disso o Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, ele nos convida a estar em saída. E quando o Papa Francisco nos convida a estar em saída, ele não está fazendo nada mais e nada menos que olhar para Cristo e ver como Cristo viveu a sua missão aqui na Terra. Porque Cristo é o primeiro que sai ao nosso encontro. Cristo não teve uma atitude estática, passiva. Ele teve
uma atitude de generosidade. Ele saiu de algum modo do seio do Pai e veio ao mundo para trazer a mensagem da salvação, para anunciar a boa nova. Esse sair de Cristo nos inspira, nos estimula a estar também nós em saída. E é um convite do Papa que deve, de algum modo, tocar o coração de todos os cristãos hoje. Um cristão hoje não pode ficar fechado no seu mundo. Um cristão hoje não pode ficar tranquilo na sua comodidade. Um católico hoje está chamado a estar no meio da sociedade, no meio da cultura. Sabemos que esse movimento de estar em saída não é fácil. Por quê? Porque você tem que abandonar a sua comodidade, a sua segurança. Você tem que, muitas vezes, enfrentar os teus medos porque você acha que não está preparado para uma missão, para fazer algo, para se entregar. Mas o convite de Cristo é muito claro. O desejo que Ele tem no coração é de que nós sejamos os seus pés, as suas mãos, as suas palavras, o seu coração na sociedade de hoje. E Cristo sai ao encontro das pessoas para quê? Nós usamos a expressão para revelar o amor do seu coração. Nós temos uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus porque entendemos exatamente que aí é onde está contido todo esse amor que Deus tem por nós. Quem diria que um coração humano pode conter tanto amor? E é assim porque também, de algum modo, é o mesmo coração de Deus, porque Cristo é Deus que está aí, que nos ama com esse coração, com um amor infinito. Então, Cristo não sai primeiramente para transmitir uma moral, umas ideias, uma doutrina, mas para revelar uma experiência de amor. Para saciar a sede de amor que tantas pessoas têm. Para entregar-se Ele mesmo com amor e generosidade ao ser humano. E essa experiência de amor que Cristo nos traz, ela é capaz de dar sentido à nossa vida, de dar plenitude à nossa vida, de dar realização à nossa vida. Ela é capaz de nos tirar de uma vida de pecado e nos levar a uma vida de amor e de entrega verdadeira ao próximo. É capaz de inspirar generosidade. É capaz de nos levar a um compromisso verdadeiro como católicos, como cristãos. E por isso, talvez, a principal missão do Regnum Christi, e eu diria uma das principais missões de qualquer católico, é ajudar a que as pessoas se encontrem com Cristo, façam essa mesma experiência do amor que Cristo tem por nós. E quando Cristo sai para encontrar com essas pessoas, para revelar o seu amor, Ele também vai formando esse grupo de discípulos, esse grupo de apóstolos. Nós gostamos de usar a palavra apóstolos. Na Igreja do Brasil, nos documentos da Igreja do Brasil, se fala muito de discípulos e missionários. Estamos falando da mesma coisa. Ninguém pode ser apóstolo sem seguir a Jesus, sem ser discípulo de Jesus. E no fundo, um apóstolo é exatamente um missionário, alguém que está em missão. Alguém que caminha nesse mundo com a consciência de ter uma missão. E por isso Cristo vai formando, e nós destacamos de algum modo também o aspecto da liderança. Cristo vai reunindo uma comunidade em torno a Ele, porque Ele não quer somente comunicar uma mensagem. Não é só isso que Ele quer, uma mensagem de salvação. Porque Ele mesmo é a salvação. Porque Ele mesmo é a salvação. Então Ele quer que as pessoas vivam com Ele, estejam com Ele, caminhem com Ele. Esse reunir no seu entorno as pessoas significa que Ele também quer que vivamos em comunhão entre nós. Mas não para estarmos felizes juntos, não para criar uma comunidade ideal. Não é esse o objetivo de Cristo. Cristo vai formando, preparando esses discípulos, esses apóstolos para uma missão.
para uma missão. Para comunicar aquilo que eles mesmos receberam. A experiência do amor de Cristo. A experiência do amor de Cristo. E a liderança, de algum modo, ela é importante hoje porque eu acho que todo católico, todo cristão hoje está chamado a exercer na sociedade, de um modo ou de outro, uma certa liderança. A sociedade de hoje precisa muito de líderes. Pessoas que sejam capazes de assumir os pesos, as responsabilidades, os compromissos, que perseverem no bem, na justiça, na verdade. Pessoas, no fundo, capazes de dar a própria vida. O Papa anterior, o Papa Bento, numa carta mais ou menos recente, ele dizia que talvez um dos grandes problemas hoje da nossa sociedade, e particularmente da igreja, ele se perguntava por que a igreja hoje tem uma certa crise. E ele dizia, porque talvez estão faltando pessoas que queiram dar a vida como Cristo. Que sejam capazes de sair do próprio conforto e assumir os pesos do mundo, as responsabilidades. Porque ser líder, no fundo, não é outra coisa que estar ao serviço dos outros, buscando sempre o bem comum, o bem da igreja. Então, Cristo vai preparando, vai formando para enviar. Cristo sai ao encontro das pessoas, revela o seu amor, vai preparando essa comunidade, vai formando essas pessoas exatamente para depois enviar eles em missão. Por isso, é importante hoje para todos nós estarmos em missão. E aqui entra todo o tema do apostolado. E não se trata, para ser apóstolo, não se trata de fazer apostolado. Porque aí já começamos o que eu posso fazer? Que atividades, que coisas? Eu acho que é muito mais profundo. Se trata realmente de ser apóstolo. De ser apóstolo. E podemos ser apóstolo em qualquer lugar. Na educação dos filhos, no matrimônio, na minha vida profissional, em compromissos que eu assumo. Em tantas ocasiões, podemos de verdade viver como apóstolos. Quer dizer, alguém que tem consciência que tem uma missão no mundo. E é interessante que quando nós somos enviados, quando nós começamos a assumir alguma responsabilidade, quando nós começamos a viver a nossa vida com essa visão de ter uma missão, muitas vezes nós achamos que já estamos preparados, que não precisamos mais ser acompanhados. E Cristo continuava acompanhando todos os seus apóstolos, todos os seus discípulos. E essa também é uma convicção nossa, Quando nós enviamos as pessoas, temos que seguir acompanhando. Todos nós precisamos desse acompanhamento. Todos nós precisamos ter alguma pessoa que caminhe ao nosso lado. Em primeiro lugar, Cristo, que sabemos que sempre está aí. De fato, ao final do seu tempo na vida terrena, Cristo não vai embora. Ele sobe ao Pai, mas Ele também permanece através do seu Espírito, permanece com a sua presença, nos acompanhando com os seus sacramentos e através de tantas pessoas que ao final ocupam também, fazem às vezes de Cristo para nos acompanhar. E por isso é tão importante hoje, todos esses meios de acompanhamento que podemos ter na nossa vida, uma vida comunitária. Uma vida onde eu tenha um grupo de pessoas, nós falamos da vida em equipe de perseverança, quer dizer, um grupo de pessoas que me ajudem a caminhar na vida como cristão. A direção espiritual, ter alguém que me ajuda na minha formação pessoal. Então, são todos meios necessários hoje para estar em missão, para ser enviado. Então, mais ou menos, essa é uma descrição desse chamado a ser apóstolo hoje. E poderíamos dizer que o Reino Christi surge exatamente para ajudar alguns católicos que se sentem chamados a exercer um papel na sociedade atual. E por isso mesmo, eu acho que também precisamos entender melhor a sociedade atual. Precisamos entender quais são as necessidades dessa sociedade. Quais são aqueles elementos,
aquelas situações que precisam hoje de um cuidado, de uma presença, de uma ação de todos nós. Nós temos pretensão de ser pessoas ativas na história, pessoas comprometidas na história. Mas qual é o lugar que temos que ocupar? Como estar em diálogo com a cultura atual? Como estar em diálogo com tantas situações hoje tão complicadas, tão difíceis? Como podemos entender a nossa missão hoje? Porque quando Deus nos dá uma missão, Ele nos dá aqui e agora, nesse tempo, nessa situação. E fazendo uma reflexão muito simples, e até simplista, se queremos, muito pobre, sobre a cultura atual, comparando com outros momentos da história, podemos dizer que estamos num momento onde a vida do ser humano é mais complicada, é mais complexa. Talvez, se nós pensamos nas gerações anteriores, nos nossos pais, nos nossos avós, eles tiveram uma vida mais dura, talvez, que nós. Tiveram que trabalhar mais duro. Mas eu penso que eles tinham uma vida bem mais simples. Em geral, os valores eram os mesmos para todos. E existia uma sintonia dentro da própria família, dentro da própria comunidade, dentro da própria cidade. A vida tinha muito trabalho, mas estava muito enfocada na família, nos valores, na religião. E hoje, talvez, nós já estamos numa situação um pouco diferente, onde a vida atual muitas vezes parece ser uma loucura. Que você não sabe como controlar, você não sabe como equilibrar tudo, você não sabe como se relacionar com as pessoas. Muitas vezes até dentro da mesma família tem modos diferentes de ver, de pensar, que distanciam as pessoas, dificultam as relações. O mundo, de algum modo, vai se fazendo cada vez mais complexo e podemos ter uma atitude de demonizar, de pensar, então tudo isso é ruim, não dá. Mas a pergunta, eu acho que tem que ser de aceitação. A realidade é essa. A realidade é essa. Como nós podemos hoje ter uma missão nesse contexto, nessa sociedade, nesse espaço? E quando nós começamos a comparar as gerações, as situações, quando nós começamos a pensar como nos relacionar com essa cultura, e é difícil, é complicado, podem surgir duas atitudes, que eu acho que não são muito boas. Uma atitude é um certo saudosismo, uma certa saudade do passado. Ficar lembrando, pensando, querendo voltar. No fundo, no meu interior, vai surgindo uma crítica muito forte ao presente e uma incapacidade de dialogar com o meu entorno. Talvez pode surgir até uma atitude agressiva, de rejeição, de não sentir-me bem. E como eu quero e tenho o direito de proteger os meus valores, a minha fé, a minha família, de repente pode acontecer que eu começo a me fechar, a me isolar. Eu estou buscando algo bom, eu quero me proteger, eu quero proteger a minha família, mas eu termino ficando isolado. E reunindo-me somente com pessoas que pensam como eu, que têm os mesmos valores que eu tenho. E fico fechado talvez numa espécie de estufa, para proteger-me, para cuidar, como quando nós colocamos aí uma plantinha que queremos cuidar e proteger. Mas se nós olhamos para Cristo, eu acho que não foi esse o modo que ele viveu. Ele veio e ele estava imerso na cultura e na sociedade do tempo dele. Ele veio realmente para ir ao encontro de um homem que estava no pecado, na dificuldade, na fragilidade, e ele caminhou ali. E ele esteve ali, ele esteve comprometido com aquela realidade. E a outra atitude que também pode surgir, eu chamo ela de mimetismo. Que palavra é essa?
Mimetismo é uma capacidade que tem alguns animais de ficarem camuflados no ambiente. O camaleão, ele assume as cores do ambiente onde ele está e ninguém vê ele. Ele se mimetiza. Ele se mimetiza. E eu acho que essa atitude também não é boa para o católico hoje. A pessoa, de algum modo, como se sente pressionada, se sente ameaçada nos seus valores, ela começa a se misturar, ela começa a perder a identidade, ela ainda não estando de acordo com alguns antivalores, algumas coisas que ela pensa que não são boas, ela começa a se perder, a ficar aí, Por quê? Porque ela não quer conflito, ela não quer problema, ela entra de algum modo na cultura do politicamente correto. Vou perdendo pouco a pouco meus valores, a minha identidade, e ao final eu já não sei mais pelo que vale a pena lutar, pelo que vale a pena me esforçar. Então essas duas atitudes, eu acho que nenhuma delas é a atitude de Cristo. Cristo também veio ao mundo com uma consciência clara do porquê ele estava aqui. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a sua missão. Então surge a pergunta, e qual é o caminho do apóstolo hoje? Como eu posso ser apóstolo hoje? Como eu posso viver uma missão hoje? É difícil, temos que reconhecer que é difícil. Então eu vou aqui falar de dois aspectos que eu acho que podem nos ajudar. Um é ter uma identificação interior com Cristo. Ter uma identificação interior com Cristo. Não basta ter uma identidade católica. A pergunta é, qual é o fundamento da minha identidade católica? O que eu tenho lá no fundo do meu coração? Um jogador de futebol, aparentemente ele tem amor à camisa dele, e ele faz aquela festa quando ele marca um gol, mas se no dia seguinte vier outro time e oferecer um pouquinho mais para ele, no dia seguinte ele vai estar com outra camisa e também celebrando os gols que ele faz. Então, de onde vem a identidade interior? Essa identidade com Cristo, será que ela vem de um contexto cultural? De um contexto social? De umas circunstâncias? De onde vem? Como, de algum modo, ajudar o meu coração a ter uma identidade interior consistente? Uma identidade com o coração de Cristo. Tem um teólogo muito importante do século passado, Karl Rahner, e ele dizia uma frase muito bela e que vale a pena meditar. O cristão do futuro, ele está escrevendo essa frase aí pelos anos 50, 60, ok? O cristão do futuro será místico, quer dizer, alguém que teve uma experiência ou não será nada. E ainda estávamos numa sociedade que era bastante cristã, mas ele já percebia todas as mudanças que iam acontecer, e ele estava pensando em nós, que íamos estar aqui no futuro, e ele diz, esses cristãos lá do futuro, ou eles têm uma experiência interior profunda de Cristo, ou eles não vão ser nada. Eles de algum modo não vão conseguir sobreviver. O Papa anterior, o Papa Bento, diria de outro modo. O cristianismo não nasce de uma ideia, mas de um encontro pessoal, de um encontro com uma pessoa. De um encontro com uma pessoa. Uma experiência que é uma graça, uma dádiva para cada um de nós. Uma experiência de misericórdia que perdoa e recria. Uma misericórdia que é um amor gratuito que gera corações capazes de amar do mesmo modo. Identidade interior, pelo tanto, que não é um direito conquistado. Porque às vezes nós achamos que chegamos a um estado e temos uns direitos conquistados, então vamos viver disso. Não é isso. É uma graça recebida que deve ser dada.
Uma identidade interior que vai se formando de modo pedagógico, através da educação e, sobretudo, da ação da graça de Deus em nós. Eu diria que temos que gerar ocasiões de graça na nossa vida. O católico não pode mais viver evitando o pecado. Temos que gerar ocasiões de graça. E essa identidade interior, quando ela entra em contato com a cultura, com a sociedade, se ela está firme em Cristo, ela vai se fortalecendo, ela vai aprendendo coisas novas, ela vai sabendo como se adaptar sem perder a própria identidade. E a única fonte segura dessa identidade interior é a vida contemplativa. E por isso hoje os cristãos estamos chamados a ter uma vida contemplativa, ter uma vida de oração. Quando esse teólogo falava de vida mística, ele não está falando de experiências extraordinárias, ele está falando simplesmente da possibilidade real que todos temos de viver uma amizade com Cristo, de viver uma intimidade com Deus no nosso dia a dia. Todos precisamos disso. E isso vai fazer surgir o segundo aspecto. Então temos que ter uma identidade interior em Cristo consistente, mas nós também precisamos ter um diálogo cheio de misericórdia com o mundo, com a sociedade, com a cultura. Nós não estamos aqui para condenar o mundo, mas para colaborar na salvação do mundo. E nós sabemos que a salvação tem a sua única fonte em Cristo, que atua na história através da sua igreja. E por isso, nós não estamos falando de ideias, nós não estamos falando de uma doutrina, nós estamos falando realmente de uma experiência, de um encontro, que tem muitas ideias, tem muita doutrina, tem uma moral, obviamente, que são parte da nossa fé, do nosso caminho. Então, já para ir terminando essa reflexão, no fundo, nós temos a pretensão de formar apóstolos. Partimos desse encontro com Cristo, dessa experiência com Cristo, para ir ajudando as pessoas a amadurecerem na sua fé. Nós prezamos muito a formação integral, a formação humana, mas nós acreditamos realmente na graça de Deus. Essa graça que encontra corações preparados, corações dispostos, corações que possam fazer o bem. Queremos formar pessoas especialmente comprometidas e responsáveis. Mas esse comprometimento e essa responsabilidade não surgem de uma índole moral. Não é uma decisão moral poder fazer isso. Não queremos, de fato, ser pessoas certinhas, né? Queremos ser pessoas que amam e que entram na dinâmica da gratuidade e do compromisso. E por isso mesmo, pessoas que se expõem ao erro, que podem cometer erros. Qualquer exercício de liderança termina expondo a pessoa, né, ao erro, a possibilidade de não ser bem-sucedida, as fragilidades muitas vezes ficam expostas. Quem fica sentado em casa acomodado não vai ter esse problema. Mas a pergunta é, qual é o chamado de Deus para nós hoje? Qual é a nossa missão hoje como católicos? E por isso já concluo lendo um texto muito belo do Papa Francisco, que é um texto que ele colocou num discurso que deu aos bispos, aqui no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, no 2013. E que, de algum modo, nos dá a entender o que tem que ser hoje, né, um católico, um apóstolo, uma pessoa que vive em missão. E diz o seguinte, referindo-se aos bispos, onde ele fala da prioridade da formação. Queridos irmãos, se não formamos ministros capazes de aquecer o coração das pessoas, de caminhar na noite com elas, de dialogarem com as suas ilusões e desilusões, de recompor as suas desintegrações, o que podemos esperar para o caminho presente e futuro? Não é verdade
que Deus tenha se obscurecido nelas. Aprendamos a olhar mais profundamente. Falta quem lhes aqueça o coração, como sucedeu com os discípulos de Emaús. E aqui vem a parte mais importante do texto. Por isso, é importante promover e cuidar uma formação qualificada que crie pessoas capazes de descer na noite sem ser invadidas pela escuridão e perder-se. Capazes de ouvir a ilusão de muitos sem se deixar seduzir. Capazes de acolher as desilusões sem desesperar-se nem precipitar na amargura. Capazes de tocar a desintegração alheia sem se deixar dissolver e decompor na sua própria identidade. Então, esse é o tipo de cristão, o tipo de apóstolo, que hoje talvez o contexto cultural, o contexto social, o momento da igreja precisa. Que Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, nos acompanhe, nos protege e nos guie a todos e que possamos de verdade viver a nossa vida em missão. Muito obrigado. Obrigado, Padre Cleomar Ferronato, por este momento tão lindo de pregação da Palavra de Deus, sobre como ser apóstolo. É uma riqueza acolher Reino Cristo hoje aqui no Louvemos o Senhor. Coloque a mão no coração um instantinho. Vamos cantar, agradecendo este momento de palavra, de reflexão e de aprofundamento espiritual. Cantemos juntos. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, Senhor. Aonde mandar eu irei, seu amor